Domingo, 6 de agosto. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesse domingo, celebramos a festa da Transfiguração do Senhor. A liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Meu querido irmão, minha querida irmã, qual o ensinamento da transfiguração do Senhor para nós? Antes de tudo, é uma manifestação de Deus, uma manifestação reveladora. Isso acontece diversas vezes no Antigo Testamento. É interessante notar que elas acontecem no monte, com presença de nuvens, às vezes com trovões, basta ver o livro do Êxodo. Na transfiguração, Jesus sobe ao monte. O monte na Bíblia é sempre o lugar da presença de Deus. Jesus está no meio de Moisés e Elias, que são os representantes da lei e dos profetas, ou seja, de todo o Antigo Testamento. A luz irradiando no rosto transfigurado de Jesus, a cor branca de suas vestes, como a veste branca do ancião da primeira leitura, a nuvem que envolve a todos, o temor dos apóstolos, isto é, do homem diante do mistério de Deus, e a voz que fala do interior da nuvem. Toda a narrativa da transfiguração está a serviço de uma mensagem de fé a respeito de Jesus Cristo. Ele é o Senhor glorioso, o Messias esperado, o Filho de Deus. 2 testemunhas oculares, Pedro e João, se referem e dão grande importância à experiência da transfiguração nos seus escritos. João diz no seu Evangelho: E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Na sua primeira carta, João diz: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do Verbo da vida, o que vimos e ouvimos, vô-lo anunciamos, para que sejais em comunhão conosco. São Pedro, na sua segunda carta, declara-se testemunha da transfiguração. Não foi seguindo fábulas sutis, mas por termos sido testemunhas oculares da sua majestade, que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando uma voz vinda da sua glória lhe disse: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa voz nós a ouvimos quando lhe foi dirigida do céu, ao estarmos com ele no Monte Santo. A narrativa da transfiguração atinge o seu ponto alto na voz do Pai, que proclama a identidade de Jesus Cristo, isto é, que é esse homem destinado a uma paixão e morte e a uma ressurreição gloriosa. Este é o meu Filho amado, meu predileto, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Esta passagem nos ensina que a fé dos discípulos começa pela escuta de Jesus, que é a palavra do Pai. E para escutá-lo,
é preciso subir com ele a montanha. Na Bíblia, subir a montanha significa ir ao encontro de Deus. O monte, como o deserto e a solidão, são a situação humana de prova e oportunidade do contato com Deus. Subir a montanha com Cristo é caminhar na obscuridade da fé e no silêncio do absoluto. É deixar nossas seguranças, renunciar e morrer a nós mesmos, optar pela vida através da morte. Subir a montanha e escutar Cristo. O Evangelho de hoje descobre para nós a chave da fé. A voz do Pai nos convida a escutar Jesus, seu Filho amado, tanto no monte esplendoroso da Transfiguração, como na planície dos acontecimentos do nosso dia a dia, porque Cristo é a verdade, o caminho e a vida, porque Ele é a palavra definitiva do Pai, anunciada pela lei e pelos profetas, porque só Ele tem palavras de vida eterna. No seguimento de Cristo, a renúncia se transforma em liberdade, a dor em gozo e a morte em vida. A transfiguração é uma meta possível para aquele que escuta Jesus. Transfiguração quer dizer, em primeiro lugar, transformação pessoal por meio da conversão, para, num segundo momento, caminhar com Cristo, fazendo de nossa vida um serviço aos irmãos, sobretudo aos mais necessitados, sendo solidário nas suas alegrias e esperanças, tristezas e angústias. Peçamos ao Cristo transfigurado a graça da nossa transfiguração diária pela escuta constante da sua palavra. Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Por fim, rezemos. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração do vosso Filho confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos, concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.